Talvez você já tenha ouvido falar que a Bíblia, adotada pelas igrejas protestantes, é composta de 66 livros, escritos por 40 autores diferentes. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Ao ler a Bíblia, percebemos que há uma unidade nela, uma lógica que só seria possível se ela tivesse sido escrita pela mesma pessoa, ao longo dos mais de 1600 anos que levaram para ela estar completa. Mas como isso é possível? Cada autor dos livros da Bíblia foi inspirado por uma mesma pessoa a escrever a sua parte das Sagradas Escrituras. Um autor maior, eterno. Sim, você sabe de quem eu estou falando. Deus. A Bíblia é o livro de Deus escrito por homens para todos os homens. Deus criou um mundo perfeito, mas o pecado do homem corrompeu a criação. Então ele elaborou um plano para consertar as coisas e o revelou desde o início lá no Jardim do Éden. Um plano de redenção, de salvação que foi executado por Jesus e se completará com a sua volta e o resgate da igreja no final dos tempos. Um plano com começo, meio e fim. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é o registro deste plano para que todos saibam o tamanho do amor de Deus. Por tudo isso é que podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas a Bíblia nem sempre foi um livro de capa preta, com livros divididos em capítulos e versículos. Na verdade, no início, ela nem era de papel. Você já leu o livro de Gênesis? Nele você aprende, entre outras coisas, sobre o início da humanidade dos primeiros povos, uma época onde nem alfabeto havia, e sem ele não há escrita. No início, as histórias eram contadas de pai para filho, de geração a geração, até que a escrita foi inventada. Da mesma forma que você sabe das histórias sobre a infância e juventude de seus pais e avós, ouvindo os mais velhos. E a Bíblia conta isso. Pois falarei com vocês, por meio de provérbios, e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Salmos, capítulo 72, versículos 2 e 3. Mas a escrita foi inventada e aí? As histórias da Bíblia, que antes eram contadas, puderam ser registradas e lidas por todos. Todos os que sabiam ler, obviamente. Mas ainda era muito diferente da Bíblia que temos hoje. O Antigo Testamento foi escrito quase todo ele em hebraico, a língua falada em Israel. Sua escrita é muito diferente da nossa. No hebraico, as palavras não têm vogais, as frases não têm sinais e são lidas da direita para a esquerda, ao contrário do que fazemos em português. Alguns poucos trechos foram escritos em aramaico, uma língua aparentada ao hebraico, e que muitos estudiosos afirmam que era a língua falada em Israel na época de Jesus. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, uma língua universalmente conhecida no mundo antigo, na época do Império Romano, assim como o inglês é conhecido mundialmente hoje. Mas, durante muito tempo, a Bíblia não existiu no formato como vemos hoje, um único volume, contendo 66 livros. Os livros eram escritos separados uns dos outros, e, com isso, nem sempre todas as igrejas cristãs tinham acesso a todos os livros que compõem a nossa Bíblia. Além disso, demorava muito para se ter um único livro da Bíblia, pois todos eles tinham que ser escritos manualmente, um a um. Mas quando Gutenberg inventou a imprensa no século XVI, ele fez uma revolução tecnológica. O primeiro livro a ser produzido e reproduzido foi justamente a Bíblia. A palavra de Deus passou a ser distribuída em uma quantidade de velocidade infinitamente maiores do que na época em que era copiada manualmente. Agora, muito mais pessoas poderiam ler a palavra de Deus e serem abençoados por ela. Mas ainda havia uma barreira: a língua. Naquela época, a Bíblia só era escrita em latim, uma língua que poucos tinham acesso. Mas, pouco tempo depois, uma outra revolução aconteceu. Dessa vez uma revolução religiosa, a Reforma Protestante. Conforme as igrejas protestantes iam pregando o evangelho pelo mundo, ela foi sendo traduzida para diversas línguas diferentes: alemão, francês, inglês, holandês e, finalmente, o português.